está sem fundo, pastor. Olá, povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Programa de número 5, Verdade Relatada, Neilton Pires. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos começando mais cedo e mais tarde, né, Moisés? Que era para começar às 17, estamos atrasados meia hora aí, mas a gente vai decorrendo no programa. A partir dessa data de hoje, 1º de setembro, o nosso programa será de 2 horas, toda a programação, porque um debate teológico, 1 hora não dá, né, Moisés? Como 1 hora não dá, então a gente vamos começar aí com 2 horas. Eu vou pedir que o Moisés se apresenta, tá? Moisés, pode se apresentar e depois aí Luciano se apresenta, eu faço as minhas apresentações também. A graça e a paz a todos, muito obrigado por estar nos assistindo neste momento. Uma grande felicidade estar aqui mais uma vez no 5º programa Verdade Relatada, junto com o nosso amigo pastor Luciano Ramos. Vamos abordar um tema muito importante, um panorâmico da história da igreja, e espero em Deus que seja de aproveito para os irmãos. E mande sua pergunta, compartilhe, nos ajude e mande sua pergunta aqui para o pastor Luciano. Estaremos aqui no medida do possível respondendo aos irmãos. Amém? Muito obrigado, pastor Luciano. Amém. Glória a Deus. Se apresente para nós. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Glória a Deus por mais uma oportunidade de estar com os irmãos aqui ao vivo. É um prazer também estar servindo a Igreja do Senhor e junto com meu amigo Neilton Pires e junto com meu amigo pastor Moisés. Muito obrigado mesmo pelo convite. É uma honra estar participando com os irmãos. Vamos estar aqui fazendo um olhar panorâmico da história da igreja e com certeza nosso objetivo aí é abençoar vidas. Amém? Você que está ao vivo aí, compartilhe, comentem. Se você fizer uma pergunta, nós vamos tentar responder aqui, com certeza vai ser bênção para a sua vida. Também quero aqui dizer, eu sou membro da Assembleia de Deus Jardim Brasil, tá? Meu pastor, o pastor Gildásio, o pastor Carlos Braga. Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu estou muito grato a Deus por estar aqui com os irmãos e acredito que será bênção e relevante para o reino de Deus essa programação. Benção, glória a Deus. Obrigado, Moisés César. Obrigado, pastor Luciano. Sou Neilton Pires. Sou membro da Assembleia de Deus Jardim Brasil. Não. Sou membro da Assembleia de Deus Avivando das Nações. O que você falou aqui do pastor Carlos Braga, aí veio Jardim Brasil. Sou membro da Assembleia de Deus Avivando das Nações. Olha, eu estou até gaguejando. Meu Deus. Avivando, que eu acho que é para mim voltar para o ministério, só pode, né? Assembleia de Deus Avivando das Nações, pastor presidente David Souza, tá? Está aqui comigo Moisés César, meu amigo, está aqui Luciano Ramos, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Quero já mandar um grande abraço para o Dr. Kelvin Bertol, que está nos acompanhando. Maravilha. Leandro, minha esposa Luana, que está nos acompanhando. Tem bastante gente nos acompanhando. Pessoal, peço a você que nos ajude a compartilhar essa live. O tema de hoje é a história da igreja, um tema excelente. 2 horas é pouco para falarmos sobre a história da igreja. Então a gente vai trazer aqui alguns detalhes sobre a história. É um tema muito complexo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então já vai curtindo, compartilhando essa live aí. Eu tenho certeza que vidas serão, Luciano, impactadas, transformadas pelo poder de Deus e através desse estudo. Então, os nossos oferecimentos, eu quero falar aqui também. Estamos gravando aqui no estúdio da Rádio Turbulência. Você pastor, você presbítero, obreiro, quer conhecer esse estúdio maravilhoso? Você pode entrar em contato comigo através aqui da página, que eu vou te passar o contato do pastor Reginaldo, aquele que está na frente desse estúdio. Um estúdio excelente, maravilhoso esse estúdio. Quero aqui agradecer a Deus em primeiro lugar. Obrigado ao pastor Reginaldo, toda a equipe ali com ele, a sua esposa, a sua filha, que fica ali nos bastidores nos ajudando. Então Deus abençoe, um grande abraço aí a todos que trabalham aí com a gente na Rádio Turbulência. Olha só, tem muita gente entrando aqui, tem muita gente aqui. Daqui a pouco nós vamos começar a soltar as perguntas. Tem novidade no programa, que você vai estar sabendo no decorrer aí com a gente aí. São 2 horinhas só com a gente, ok? Moisés, que tema é esse, né? Você já quer começar a perguntar? Calma que a gente tem 2 horas aí, rapaz. Calma que deixa o homem aí. Sim, pega leve, tá? Pega leve, né? Então, ô Moisés, um pouco sobre a história da igreja, esse tema é muito bacana, né? Então, a gente já separou as perguntas, tem perguntas aqui também. Eu tenho certeza aí que quem tá, nossos amigos internauta,
está nos assistindo, Luciano. Tem perguntas também. E olha que vai ser benção, né? Eu vou te fazer uma pergunta já de começo. Fala um pouco desse livro para nós. Eu ia falar agora. Quero falar que esse livro, semana passada, ele foi sorteado. Só que eu não consegui entrar em contato com o Pedro Neto, que foi o ganhador. Né? Então, as pessoas que estão começando a comentar aqui, inclusive o Dr. Kelvin, minha esposa, o Leandro, Moisés, entre outras pessoas que estão comentando e quem está compartilhando o que nós iremos fazer, eu vou anotar o nome aqui, viu, Moisés? Eu vou anotar o nome e a gente vai sortear esse livro aí para a semana que vem. Maravilha. Para a semana que vem você vir buscar esse livro aqui, ó, Teologia do Antigo Testamento, por sinal é um livro muito bom. Já quero mandar um abraço também para o pastor Edson, que esteve aqui conosco a semana passada, que está nos acompanhando. Obrigado, pastor Edson, pastor Ronaldo, entre outras pessoas, né? Gente, as pessoas estão entrando aqui, o programa tá, Luciano, o programa nem começou, as pessoas já estão aqui já. Maravilha. Obrigado. Curte a nossa página também. Então vamos começar então a história da igreja? Ô Moisés, eu quero fazer diferente. Antes de você começar as perguntas, deixar o homem já fazer a pergunta para o pastor Luciano, pastor, traga aí rapidamente um contexto, rapidamente aí sobre a história da igreja aí, só para a gente começar a esquentar esse programa aqui. Maravilha. Meus irmãos, tema relevante. Todo cristão precisa conhecer um pouco, ou precisa conhecer tudo, né, se possível, da história da igreja. Né? É a nossa base, então a gente precisa conhecer. Eu quero inicialmente ler um texto bíblico para tomar como partida este assunto. Gálatas capítulo 4 e o versículo 4 está escrito assim: vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho. Para falar da história da igreja, nós precisamos iniciar lá na história do cristianismo, né, pastor Moisés? Neilton Pires. Sim. História do cristianismo. E existe todo um conjunto de situações que contribuiu para o início do cristianismo. E eu quero tomar como partida a partir daquele contexto que Cristo chega. Quando Cristo chega, quando ele vem no período do governo romano, do Império Romano. Só que antes do Império Romano houve o Império Grego. E o Império Grego, ele liderado por Alexandre o Grande, né, ele contribuiu muito para a chegada do cristianismo. Em que sentido? Por exemplo, naquele período neotestamentário, que é o período entre o Velho e o Novo Testamento, que está na Bíblia dos irmãos, quando os irmãos abrem, tem as páginas em branco, tem até alguém que fala que Deus está em silêncio e não quer falar, né, quando abre lá. Mas não é isso. Na verdade, existe um período ali de 400 anos, e esse período de 400 anos foi um período praticamente de preparação para a chegada do cristianismo. Então nós temos aí Alexandre o Grande no Império Grego, ele, através do helenismo, ele difunde a língua grega. E a língua grega sendo falada por todos na época, isso facilitou muito a comunicação. Assim como o inglês hoje, né? Se você não souber falar um termo em inglês, tudo que a gente fala praticamente tem um pouquinho do inglês. Assim, na época também, o grego se tornou uma língua mais falada. Após Alexandre o Grande no Império Grego, nós temos o Império Romano, e o Império Romano já contribuiu em outro aspecto. Em que aspecto? No aspecto de promover acesso, né? A construção de estradas. Então o Império Romano contribuiu nisso, não só em construções de estradas, mas também o transporte marítimo, né? Então, tudo isso contribuiu para a chegada do Mestre, para assim começar o cristianismo. E é exatamente nesse contexto que Jesus nasce de Maria, né? Gerado pelo Espírito Santo, e a partir dali, quando a Bíblia narra que Cristo ele morre, ressuscita ao terceiro dia, e em Jerusalém os discípulos, que agora os apóstolos, se reúnem e começa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Né? Esse termo igreja nós sabemos que é um termo grego que significa assembleia, reunião, e exatamente inicia-se ali em Jerusalém. Os discípulos, os apóstolos agora começam a pregar o evangelho, só que tinha uma barreira aí. Uma barreira é o seguinte, que, por exemplo, Pedro que começou a pregar o evangelho, ele achava que a pregação do evangelho era só para os judeus.
E aí o Senhor dá uma visão para Pedro, está lá em Atos 10, né? Dá uma visão para Pedro, mostra um lençol para ele e mostra que a obra do Senhor na vida, a obra da salvação, era algo mais amplo, não só para os judeus, mas também para os gentios. E através daquela visão, Pedro entende e ali ele prega o evangelho, quando o evangelho chega até Cornélio. Só que o cristianismo ele foi difundido mesmo, pregado, através de outro que teve um encontro com o Senhor, que foi o apóstolo Paulo. Ao se converter, o Senhor chama ele, e o apóstolo Paulo se torna um grande pregador do evangelho, de tal maneira que na sua geração, na sua época, alcançou praticamente todos os locais em sua época. Então, a igreja inicia ali, Neilton, nos apóstolos, né? Inicia ali, com base nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, e a igreja começou a tomar uma grande proporção, né? Se precisar parar, você me interrompe aqui, que eu vou continuar aqui, tá? Já engatei a marcha, agora vamos embora. Pois é, isso porque é a introdução da história da igreja. A gente ainda nem começamos ainda a se aprofundar no tema, é só aí. Calma, pastor Luciano, é só uma introdução só, misericórdia. No decorrer do programa a gente vai falar sobre um pouco da história da igreja. Mas pode, aí sim que daqui a pouco o Moisés já está ali com as perguntas, né, Moisés? Não, ele já começou, dentro das perguntas iniciais, o pastor já começou a colocar brilhantemente para nós, dando uma introdução, também quando começou a história no período de Cristo, né, que o pastor acabou de explicar, na plenitude dos tempos, né, quando Deus achou perfeito a hora, o momento, que seria aquele, para ampliação do Evangelho. Tudo corroborou, né, para a chegada do Mestre. Né? Sim. E interessante, né, por onde os judeus não esperavam. Inclusive nesse período quando surge o Império Grego, o Império Romano, enfraquece um pouco o judaísmo, o que favorece também a chegada de Cristo, né? Então, assim, de fato a plenitude dos tempos, era o momento certo, era a hora certa para começar essa grande obra, que é a obra do cristianismo e a salvação alcançando todos os povos, né? E aí, Moisés? Pastor, você já deu uma breve pincelada, mas a primeira pergunta seria: Tesoura. O que nós podemos aprender com a história da igreja? O que pode ser relevante para nós hoje, a história da igreja? No meu modo de ver, irmãos, pastor Moisés e irmãos que estão aí ao vivo, entender a história da igreja, ela é de uma importância tão grande, mas tão grande, porque é a base da nossa fé. Eu fico, assim, me perguntando como nós vamos falar que somos cristãos e não temos sequer uma noção do que é a base da nossa fé, por que nós, assembleanos, estamos hoje. Por exemplo, eu sou da Assembleia de Deus. Com certeza tenho irmãos de outras denominações. De onde vieram essas denominações? De onde vieram essas... Como que originou essas igrejas, né? Esses povos? Então a gente precisa conhecer a história para saber exatamente qual é a origem de cada denominação, em cada tempo, o que houve, o que aconteceu, né? Para que você tenha convicção da sua fé, do que você crê. E uma vez que você entende, é tão relevante, foi a sua pergunta, que a pessoa passa a não se prender muito a questões, às vezes, de uma questão de denominação. Por exemplo, a gente vive uma época que as pessoas brigam muito pelo título ou pelo nome da igreja. Mas quando a pessoa passa a conhecer realmente a história da igreja, ele percebe que é irrelevante ficar brigando por um nome de uma igreja. Mas ele briga pela causa do evangelho. Né? Brigar no bom sentido, né? Mas ele luta pela causa do evangelho. E aí ele vê que defender uma placa já não é tão importante quando ele percebe a importância que é o evangelho ser pregado, né, de tempos em tempos através da igreja. Né? Glória a Deus. Até porque a gente entendeu um pouco, né, pastor, do Império Oriental, Ocidental, a gente entender para ter uma clareza maior quando a gente estiver lendo na Bíblia, a palavra de Deus, né? Isso dá uma ampliação na clareza para nós. Tem uma sacola também. E, pastor, dentro disso, o pastor acabou de falar para nós. O pastor chegou
falando um pouco sobre o apóstolo Paulo, que expandiu o evangelho. Nesse período, começou a perseguição? Então, quando a igreja começa a tomar uma proporção grande, a igreja começa a crescer, nesse período é o período do Império Romano ainda, que está prevalecendo, e o Império Romano vai permanecer durante muito tempo. A igreja, ao crescer, a igreja começar a expandir a mensagem do Evangelho, começa então uma possível, começa uma perseguição realmente com a igreja, da igreja. Por quê? Porque a igreja inicia ali, como eu já disse agora para os irmãos, inicia ali através de Pedro, Paulo, a mensagem do Evangelho vai alcançando os povos, a igreja vai tomando uma proporção grande. Só que aí, no ano 54 depois de Cristo, a igreja está crescendo, e aí surge um homem chamado Nero, que foi o imperador, e este homem, ele empenhou força em perseguir a igreja, quando em 18 de julho de 64 depois de Cristo, acontece o que nós conhecemos como incêndio de Roma, né, que durou 6 dias e 7 noites. E este incêndio devastou praticamente 10 regiões das 14 de Roma. Só que uma coisa interessante é que onde os cristãos estavam não atingiu tanto. E aí tinha duas situações. Uma situação é que os cristãos não foram muito atingidos lá. E a outra é que o próprio povo, eles não gostavam de Nero, porque Nero era uma pessoa de personalidade muito difícil. Então eles começaram a achar que foi o próprio Nero que incendiou. Assim, há quem acredite que foi o próprio Nero que incendiou, e há quem acredite, segundo alguns historiadores, que era a infraestrutura que era precária. Só que independente do que aconteceu, se Nero mandou ou não, ele viu nisso uma oportunidade para acusar os cristãos, né? Ele acusa os cristãos do incêndio, e é quando começa uma perseguição mais severa, né? Aí nós temos aí, mais ou menos, quando Nero empenha essa perseguição à igreja, nós vamos ver aí os primeiros cristãos sendo mortos de formas terríveis. Das maneiras que os cristãos morriam era sendo incendiado como luminária. Já pensou? Pega, amarra como se fosse uma tocha humana e acende e matava aqueles cristãos vivos, sabe, queimado no jardim de Nero, assim, para iluminar. É uma coisa terrível. Verdade. Sem contar também com os cristãos que foram levados ao Coliseu para serem mortos por leões, né? E é nesse período, nesse contexto histórico aí, que nós temos o relato da morte de Paulo, quando ele foi decapitado, e também nós temos o relato da morte de Pedro, segundo a tradição, né? Segundo a tradição, que diz que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Então, no ano 68 depois de Cristo, o povo já não está aguentando mais Nero, não está aguentando mais ele, e é quando Nero foge e se suicida, né? Se suicida. E aí a igreja aparentemente tem um período de calma, um período de calmaria, né? A perseguição dá uma parada um pouco. Só que aí existe outra situação. Aparece no ano 81 depois de Cristo o imperador Domiciano, e este continuou a perseguição da igreja. Se os irmãos lerem lá em Apocalipse, no capítulo 1, João está na ilha de Patmos, ele disse: eu estou aqui porque eu preguei o evangelho, e era exatamente esse imperador que estava no governo, né, perseguindo a igreja, né, e tentando parar. Só que assim, nós entendemos que nenhum homem, nenhuma organização consegue parar a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ela é um projeto de Deus na terra, né? Tentaram. Só que quanto mais perseguir a igreja, mais a igreja ela tomava uma proporção grande, né? Por exemplo, em 81 surge o imperador esse imperador Domiciano. Em 98, ali no início do 2º século, surge o imperador Trajano, né? E Trajano, ele persegue a igreja, só que ele não persegue a igreja assim como os outros que perseguiam, eram mais agressivos nas suas perseguições. Trajano, ele persegue mais assim quando havia denúncias contra os cristãos. Então ele persegue. Só que mesmo assim, nesse período, a igreja sofre perseguição, e nesse período morrem muitos
que pregavam o evangelho, muitos que na história da igreja eles têm a sua relevância, a sua importância, como por exemplo no ano 107 morreu Inácio de Antioquia, por amor a Cristo, né? Também nesse período morre Policarpo de Esmirna, bispo de Esmirna, morreu por amor a Cristo, foi entregue queimado vivo pelas autoridades, né, para que o evangelho chegasse até nós. É por isso que eu falo que não dá para a gente perder tempo com coisas irrelevantes, né? Até uma simples coisa que a gente vai fazer, mesmo que seja na internet, tem que fazer assim de forma que glorifique a Deus, que faça bem para as pessoas. Porque para a gente estar aqui hoje, para eu estar aqui contando um pouquinho da história, lógico que a gente não vai conseguir se aprofundar, né? A gente vai vai passar rapidamente. Só uma pincelada, né? Só o pessoal entendeu? conhecer. Só que já parou para pensar, Nilton, que para a gente estar aqui hoje falando nesse programa, quanto sangue não foi derramado? Além do de Cristo que entregou a sua vida, quantos cristãos não perderam a Os vida? mártires, né? Isso A gente vê, é o que, né? no livro lá dos mártires, que esqueci o nome do livro agora, que é um livro muito bom. Você está falando sobre questão de morte, que pessoas morreram para a gente chegar até aqui hoje. Então, foi vários, né? Foram vários. Moisés, tem muita gente entrando aqui. O pastor Ed está falando que ele quer participar. Ele vai participar, sim. Ele vai participar. Pessoal, estamos aqui no programa Verdade Relatada. O tema de hoje é a história da igreja. Está comigo aqui o pastor Luciano Ramos, obreiro da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Brasil. Está aqui comigo Moisés César, meu amigo. E nós estamos aqui, como de costume, toda terça-feira. Eu peço a você que está nos acompanhando, compartilhe essa live. Marque aí vários amigos aí no Facebook. Mande a sua pergunta, que ainda não estou vendo pergunta aqui, hein? Eu não estou vendo pergunta. Por enquanto, só o Moisés está fazendo pergunta. Então, você que está nos acompanhando aí, mande a sua pergunta. Aproveita que o Luciano está aqui. E o Leandro fala o seguinte, ó. Pregador do Evangelho Genuíno, né? E ele fala o seguinte também, que a introdução foi top. Tem aqui também o Giliardi. É muito importante conhecer a história da igreja. Verdade. Giliardi é ótimo, né? Parabéns, obrigado pela sua participação. Todo mundo aqui que está comentando aqui, eu estou anotando os nomes, inclusive do pastor Edson, do Leandro. Todo mundo que está comentando aqui, eu tô quem é convidado aqui. para falar também participa? Participar não participa não, Mas né? hoje vai ter que abrir Mas exceção, a gente coloca, porque se que... ele ganhar, ele sorteia de novo aqui para vocês, né? Então, pessoal, programa de número 5, Verdade Relatada. Tema de hoje, História da Igreja. Moisés, e aí? As pessoas estão entrando aqui, Moisés. O pessoal quer... Daqui a pouco a gente vai colocar fogo nesse negócio aqui, viu, gente? Então, vamos continuar aqui, né, o assunto? Então, Conforme a gente vai continuando, se os irmãos quiserem, vai fazendo pergunta aí, se alguma coisa não ficou bem claro. Lógico que a gente não vai ter tempo para explicar cada detalhe, né, da história, porém, a gente vai conseguir aí. Então, assim, o pastor Reginaldo, acho que tá dando eco. Deixa eu te falar, pastor, coloca aí o vídeo. Vamos pro primeiro vídeo. Coloca o vídeo do Dr. Kelvin. Luciano, tem uma pergunta para você. O Dr. Kelvin, ele vai te fazer uma pergunta, tá? Pode colocar. Se puder tirar a gente de fundo, eu agradeço. Olá, pessoal, Neilton Pires, Verdade Relatada. Hoje, o tema de hoje é a história da igreja. Estou aqui com o Dr. Kelvin Bertol e ele tem uma pergunta para fazer ao pastor Luciano Ramos. Querido pastor, professor Luciano, é uma alegria, companheiro, que Deus possa te abençoar. E a minha pergunta é a seguinte: dentro das contraposições, das teses de contraposição de Lutero, qual é a posição do senhor em relação à indulgência e simonia? Deus abençoe, vou ver a resposta lá com muito carinho, viu? Tá aí, Luciano. Maravilha. Maravilha. Então tá aí, gente. A gente vai se ajeitando aqui no vídeo aqui, né? O pastor tem que colocar, já colocou lá já. A gente vai se ajeitando aqui, que é tudo novo aqui. Eu e o pastor Reginaldo, nós estamos aprendendo, é tudo novo. O primeiro vídeo foi esse aí, né? Só acho que só tá tendo eco, viu, pastor Reginaldo? Tá tendo um eco muito grande aqui dentro. Tá não, né? Então tá bom, então. Você entendeu aí a pergunta do Dr. Kelvin? Entendi perfeitamente. Ótimo, maravilha. É o seguinte, primeiramente, é um prazer poder aí participar e ter uma pergunta do nosso professor Kelvin, né? Que eu tenho uma admiração muito grande. Um abraço para o senhor, viu, pastor Kelvin?
Dia de sábado eu estarei aí na FAESP, com certeza, aprendendo. Sábado foi muito top, né? Muito top mesmo. Eu saí de lá agradecido a Deus. Com certeza nós vamos estar aí, eu quero estar aprendendo porque é mestre, né? Meus irmãos, Dr. Kelvin e os irmãos que estão presentes, ele fez a pergunta sobre a questão da cobrança de indulgências e simonia. Conforme o passar aqui, né, da história, eu vou chegar nesse assunto. Se eu entrar agora, eu vou pular o tema. Mas você não consegue responder, não? Porque consigo. Foi agora, consigo. Depois a gente volta de novo, que nem tudo bem. Todo programa, né? Eu vou responder, é o seguinte, no período da igreja, aí já é um período posterior, deixa eu só pegar aqui alguma coisa aqui, a respeito do período dos papas, né? Ano 400, século IV, deixa eu pegar aqui, vamos lá. A cobrança de indulgências começou na igreja no período dos papas e o objetivo dessa cobrança de indulgência era o seguinte, primeiro que a igreja passou a viver um período bem, né? Um período, por exemplo, o primeiro Papa foi Leão I. Primeiro Papa. Ele é de 400 depois de Cristo a 461. A ideia do Papa na época era a ideia de substituir Jesus na Terra, né? Nesse período. Né? Foi um período difícil da igreja. Por quê? Porque nesse período, a gente já pulou, porque a gente iria falar... Eu vou voltar de novo, mas... esse período foi um período sombrio porque envolveu muita política, igreja e Estado se misturou. E lá na frente, a igreja assume uma posição forte, né? Uma posição forte, uma posição diferenciada, porque é uma igreja que era perseguida. E agora tem apoio político, tem apoio, está misturado com o Estado, sabe? Tem algumas... tem liberdade, tem autonomia. Então, esse foi um dos grandes problemas. Lá na frente, depois desse processo do período papal, lá na frente, a igreja ela começa a retomar o poder por causa de alguns eventos que aconteceu, e na tentativa dessa igreja ela reerguer novamente, ela precisava de verba. Né? Por exemplo, a Basílica de São Pedro, quando ela foi ser reconstruída, que a gente vai daqui a pouco voltar de novo no assunto, quando foram para reconstruir a Basílica de São Pedro, eles começaram a cobrar indulgência, e essa indulgência era o seguinte, para ser salvo, para tirar um parente do purgatório, né? E a questão Isso tem até hoje, né? A questão da... Isso. Velada, mas tem. Tá com outra roupagem, né? Exato. Tá com outra roupagem, mas tá aí, viu? Tá aí, tá presente, e nós temos que tomar cuidado. Então, a indulgência é um tipo de simonia, na verdade. Indulgência é um tipo de simonia que se reflete na venda de lugares no céu, ou seja, o indivíduo compra com dinheiro um lugar no céu, ou para entrar no purgatório, ou para sair, né? E tem um grande problema. Como vocês disseram, o problema da indulgência é que ela permanece hoje com outra roupagem. Mesmo depois da reforma, a indulgência continua. Em que sentido? Quando você vê que é cobrado para ter, por exemplo, bênçãos do Senhor na nossa vida. O que a gente escuta hoje? Investe tanto para você ter. Aí quando a gente escuta hoje, por exemplo, ontem mesmo eu escutava um reverendo aí, ele estava explicando que alguns, para ter posições eclesiásticas de respeito, eles pagam. O que é isso? Né? Para ter-se um milagre hoje em dia, não é uma cobrança de indulgência. Lógico que está em outra roupagem, mas respondendo o Dr. Kelvin aí, é mais ou menos isso. É um pagamento para ter as bênçãos de Deus. E nós sabemos que a mensagem do Evangelho não compactua com isso. A mensagem do Evangelho não é uma troca. Não há dinheiro que pague o que Cristo fez por nós. Quando eu voltar de novo nesse assunto mais, o pastor está dando uma ampliada mais nele, mas tentando retornar aqui de novo, pastor, antes desse parâmetro, o pastor falou sobre o imperador Nero, a época de Paulo, apóstolo Paulo, o começo ali da perseguição realmente da igreja. Depois o pastor falou
do imperador Domiciliano, né, na época do apóstolo João, depois passou pelo imperador Trajano também, onde começou a surgir alguns homens que teve mártires que morreram, como Inácio, outros que morreram Policarpo, né? Policarpo de Esmirna, por amor ao Evangelho, porque o Evangelho pudesse ser propagado, continuar, para que Satanás não venha travar aqui. E depois, em seguida, começa o período das heresias? Isso. Aí tem uma questão interessante, porque conforme a igreja foi crescendo, e a perseguição da igreja, e como eu disse para os irmãos agora sobre o imperador Trajano, que perseguiu, e nós temos aí a morte de Policarpo, nós temos a morte de Inácio de Antioquia, temos também a morte em 165 depois de Cristo de Justino Mártire, né? E essas perseguições tombaram muitos cristãos por amor a Cristo, né? Tombaram muitos cristãos morreram. Só que mesmo assim não parou a igreja. Só que começou a acontecer uma situação na igreja, foi o aumento das heresias. E o aumento das heresias, eu penso comigo que de tempo em tempo, o inimigo, Satanás, ele sempre vai usar uma estratégia para tentar parar a igreja. De fato. E as heresias foram um meio para tentar parar essa igreja que nada está parando ela, na verdade, né? E aí, nesse período que a igreja começa a aumentar, vem o gnosticismo. O gnosticismo era um movimento religioso, né? E de caráter sincrético e esotérico, e tinha um objetivo, na verdade, e eles negavam a divindade de Cristo. Né? Negavam, olha que coisa séria. Então o gnosticismo negava a divindade de Cristo, e essa heresia ela foi difundida mais por Marcião. Né? Nós conhecemos o termo marcionismo. Né? Então eles negavam a divindade de Cristo. E aí o que acontece? A igreja precisava ter uma resposta contra essas heresias. Eu tô citando o gnosticismo, mas eram muitas, mas essas são as que mais influenciavam. Mais influenciavam naquela época. Né? Isso. A igreja precisa ter uma resposta. E qual é a resposta da igreja? Aí é que entra a resposta da igreja. Quais são as respostas da igreja contra as heresias da época? Aí entra a questão do cânon bíblico, né? Cânon bíblico do Novo Testamento, por exemplo, que é os livros que é considerado pela igreja inspirado. Então ele surge nesse período, aí no objetivo, que é ali no início do século IV, que é no objetivo também de confrontar, refutar essas heresias que estão surgindo. Surge nesse cenário. Então, assim, às vezes a ideia de alguns sobre a questão da seleção dos livros parece até que é algo assim, né? Esse sim, esse não. Esse sim, esse não. Um sorteio. Não era isso não. Pelo contrário, o objetivo aí é que a igreja está sofrendo heresia, está sofrendo muito, e a questão de saber validar os escritos, aqueles escritos que tinha... Por exemplo, qual era um dos critérios que deveria usar para saber se este livro passava ali, era um livro para se usar, para ser validado, para ser reconhecido? Isso é uma boa pergunta que você faz, que você vai responder. Então, qual eram os critérios? O critério era o seguinte: primeiro, tá com base no que os apóstolos ensinavam? Porque se não está com base nos ensinos dos apóstolos, alguma coisa está errada. Porque o fundamento da igreja é o quê? O fundamento da igreja é os ensinamentos de Cristo, Atos 2:42, difundido pelos apóstolos. Né? Então, sim, então na época havia muitos escritos. Agora sim, alguém pode perguntar, mas então os livros apócrifos que não estão inclusos tem que ser rejeitado? A nível de estudo, eles têm que ser pesquisados, têm que ser estudados. Todo estudante de teologia, todo estudante que quer saber de Cristo, quer saber da história da igreja, tem que pegar esses livros, tem que estudar. Né? E ele tem importância. Só que para ser escolhido para fazer parte do cânon, eles precisavam ser considerados inspirados, ter coerência no que estava sendo ensinado, inspiração pelo Espírito Santo. E eu entendo que o Espírito Santo atuou por meio da igreja para, como se diz, validar esses escritos, e aí surge o cânon bíblico do Novo Testamento com o objetivo de também aplacar essas heresias. Só que não foi só essa a resposta não, da igreja. A igreja também respondeu
Daí que surgiu o credo apostólico, né? A palavra credo apostólico, credo é crer, e na questão apostólica é uma confissão de fé, na verdade, da igreja. E aí, o que o credo apostólico professava? Professava, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Salvador, qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, a Igreja dos Santos, na remissão dos pecados e na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Esse é o credo apostólico. E como resposta também, nós temos aí a apostolicidade. O que é a apostolicidade? Foi como defesa da fé da igreja, ela se uniu para responder às falsas heresias. E assim como eu expliquei para os irmãos anteriormente, daí é que surge a Igreja Católica Antiga. Não é ainda a Igreja Católica Apostólica Romana. A católica antiga. Qual a diferença, pastor? Então, nós vamos ver aqui no decorrer da história qual a diferença. Mas essa igreja aqui católica antiga nada tem a ver com o entendimento que a gente tem hoje. Pelo contrário, isso aqui identificava uma igreja séria, uma igreja, fundamentada nas escrituras, né? E foi nesse período que surgiu grandes homens, né? Grandes homens que é chamado os grandes mestres, né? Os grandes mestres na história da igreja. Por exemplo, Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Tertuliano de Cartago, Orígenes de Alexandria. Nesse período, a igreja, como resposta às heresias, é que surge uma igreja unificada, né? Nós estamos percebendo que o objetivo das heresias era destruir aquela fé fundamentada na palavra. Esse pastor está falando no terceiro e quarto século? Nós estamos falando aí no início do quarto século, no finalzinho do terceiro século para o início do quarto século. Né? O Wagner está mandando um abraço, viu? Wagner já entrou já, está aqui com a gente o Wagner. Pastor Edson compartilhou nosso vídeo, obrigado. Gabriel, meu amigo, Dr. Gabriel Salles, ele está te fazendo uma pergunta. Sim. Quem validou os escritos? A igreja ou foi os padres, filósofos que validaram? Pergunta aí do Gabriel. Sabe quem está mandando aqui um abraço pra gente? Quem? Pastor Carlos Braga. Meu Deus do céu. Esse é o nosso presidente, né, Luciano? Que honra. Que honra, Pastor Carlos Braga. Maravilha. Muito obrigado. Quero te fazer o convite para estar aqui. Não é de hoje que eu sempre venho falando. Já tem uma vez que comentei com ele já. Será muito gratificante, eu ficaria muito honrado, pastor Luciano, com a presença dele aqui. A gente vai aprender com ele. É meu pastor. E eu, primeiramente, por favor. Um abraço, pastor Carlos. Muito obrigado. Eu tenho uma admiração muito grande pela sua pessoa. E tê-lo como pastor também, o senhor, pastor Judas, é uma honra para mim. Ainda está falando aqui, a responsabilidade aumentou agora. Né? Aumentou, né? Aumentou, então, porque meu pastor está ouvindo. Qualquer coisa, pastor, o senhor me auxilia aqui, né? Para a gente poder... Obrigado, pastor Carlos Braga. Assembleia de Deus, Jardim Brasil. Maravilha. O ministério que eu tenho, assim, Luciano... Olha, eu não vou nem comentar, viu? Porque no início do programa aqui eu já entrei todo atrapalhado falando que eu era do Jardim Brasil. Mas não. Então você entendeu aí a pergunta do pastor Gabriel? Pastor Gabriel, é assim, conforme a igreja ia recebendo seus escritos, né? Eles iam validando com base no que eu acabei de explicar, a respeito de... qual é a coerência, qual é passando pelos ensinos dos apóstolos, a autenticidade, há um dinamismo nesses escritos, né? Não há controvérsia de datas, de questões de inspiração, porque muitos dos escritos da época, eles tinham contradições, né? Entre um e outro. Então, assim, quando você começa a colocar um filtro, precisa ali seguir os ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo ensinou, os apóstolos ensinaram. E nesse período a igreja vai validando. Ele passa pelo crivo? É isso? Isso, exatamente essa palavra. Passa pelo crivo. E o que acontece? A igreja vai validando esses escritos. Aí a igreja valida os escritos, mas é no século
4 ali, no século 4 mais ou menos, no início, que o concílio define o cânon. O concílio define o cânon. Mas eles, na verdade, eles não fazem uma escolha aleatória. Esse pode, esse pode. A igreja já havia validado esses escritos. A igreja já reconhecia como autoridade. Então, o concílio, na verdade, só vem para quê? Para constatar, né? Constatar que a igreja já tinha definido aquilo, já cria naquilo, e aí ele só, na verdade, vem para bater o martelo. Né? Sabe quem entrou aqui agora também? Agora, já que você encheu a bola do pastor Carlos Braga, agora eu vou encher a bola também do meu atual pastor, o pastor Delon, né? Pastor Carlos Braga, não fica com ciúme, sou obreiro assim, não sou mais assim de carteirinha do Jardim Brasil, mas tenho orgulho de falar assim que Jardim Brasil é a minha casa, é a minha casa. Pastor Delon, muito obrigado pela sua participação. Pastor Delon Souza está aqui com a gente, Maravilha. Nosso pastor da Assembleia de Deus, Paz do Avivando Senhor. as Nações. E ele está dizendo o seguinte: boa noite, graça e paz. Belíssima fala do pastor Luciano, ótimo resumo sobre a história da igreja. Isso, pastor Delon, porque só foi um resumo, nós ainda nem entrou a fundo aqui, por isso que agora o programa é 2 horas, né, ô Moisés? Exatamente. Porque se fosse 1 hora, eu ia falar para vocês que nós já ia acabar daqui a alguns minutos, mas graças a Deus é 2 horas, irmão, aleluia. Inclusive, quero falar para quem está nos acompanhando agora, quem quiser ser um patrocinador do nosso programa, fique à vontade, está aqui. Não é patrocinadora, vou falar de novo, porque a gente gosta de tomar um suco. Eu não vou deixar que os irmãos que vêm aqui, né, com sede, né, Moisés? Eu não vou deixar, então não é. Vamos ter o sorteio do livro. Já coloquei aqui, na verdade, vou colocar aqui o nome do pastor Carlos Braga, tá bom? Pastor Delon, Gabriel, vou colocar o nome de vocês aqui. E todo mundo que vai comentando aí, a gente vai sortear esse livro aqui, ó, Teologia do Antigo Testamento, volume 1 e volume 2. O autor é Von Hard, gente, muito bom esse livro aqui, então compartilha essa live aí, eu tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Obrigado, pastor Delon, já vou escrever aqui o seu nome aqui já. Então, foi aí. Pastor Gabriel, se estiver nos assistindo, obrigado, eu espero que tenha aí explicado. Foi boa a explicação. Sim. Foi boa, foi só boa. para complementar, a gente não pode dispensar a ação do Espírito Santo, né? Porque ele exclusivamente atuou muito nesse sentido. Porque até hoje, né, pastor? Primeiramente, deixa eu deixar um abraço aqui da minha igreja, Ministério Ferraz de Vasconcelos, que também estão assistindo nós, todo o ministério, né, os irmãos que estão nos acompanhando em Ferraz de Vasconcelos e Santana no Parnaíba também. Maravilha. Muito obrigado aos irmãos. E um abraço ao meu pastor Marcelo, pastor Ivone, né, e os demais líderes da nossa igreja. Pastor, desde que o pastor acabou de falar assim, né? O que é interessante, o pastor falou sobre o cano bíblico, a ação do Espírito Santo, é que na realidade ela foi guardada e resistiu até hoje. Né? Poderia ser, fosse qualquer um livro qualquer, seria destruído facilmente. Mas ele foi guardado e não foi mexido. Glória a Deus, não foi alterado. Até pensado, né, segundo a história, talvez, não sei se posso explicar melhor, tentado manusear isso? Sim, assim, nós vamos entrar agora num outro período da igreja, que é exatamente isso. Exatamente isso. Por exemplo, nós estamos aí no final do século III para o século IV. E nesse período também surgiu 2 imperadores. 2 imperadores, que esses imperadores foram um período muito difícil, muito complicado da igreja, né? Nós temos o imperador Décio e Diocleciano. E esses 2 imperadores, eles empenharam uma perseguição total aos cristãos. Né? Uma perseguição total. Então, por exemplo, Diocleciano mandou perseguir todos os cristãos e queimar as escrituras. Todas as escrituras ele mandou queimar. Então, assim, é o que o senhor acabou de falar aí, é uma coisa muito importante. A gente percebe a ação de Deus na história da igreja, porque se fosse a ação do homem, o homem parava. Mas como é a ação de Deus, o homem não para. Glória a né? Deus. Não para. Glória a Deus. Não glória para. a Deus. Né? Então nós temos aí o que acontece. Diocleciano manda... nós temos Décio e temos Diocleciano, que foi um imperador posterior a Décio. Ele manda perseguir todos os cristãos, ele manda queimar as escrituras e destruir os templos. Né? Então, olha que coisa séria. Então a igreja,
ele passa a sofrer muito. Aí vou dar uma recomendação aqui para quem quiser ler um pouquinho sobre um livro bom, é o livro do historiador Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, né? Para os irmãos que querem dar uma... Pastor, só para não perder um pouquinho da o pastor acabou de explicar aí, e a gente aprendeu, nós três aqui estávamos com sábado na aula com o Dr. Kelvin, e ele falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso. Então, a gente já vê. De certa forma, a gente sabe que durante Estávamos nós três lá na aula lá do Dr. Kelvin. Inclusive, fazer um mexão aqui, você que quer pegar aula aí, aos sábados pela manhã das 9 às 11, a FAESP lá de Suzano, na sede lá de Suzano, está com... Tem vagas, né, Moisés? Tem vagas, sim, você pode chegar lá procurar o Jean, né? Pastor Jean pode procurar, falar assim, eu fiquei sabendo que tem vaga aqui, eu quero estudar teologia. O professor Dr. Kelvin, um excelente professor, que por sinal nós estamos aprendendo muito com ele, tá bom? Dr. Kelvin. E o pastor Delon está dizendo o seguinte aqui, sou discípulo do presbítero Moisés. Rapaz, que bênção, pastor Moisés. Que na verdade o Moisés discipulou o pastor David e o Delon também, que né? Rapaz, olha só. Sim. E eu fiquei sabendo, pastor Delon, que você não queria, né? Você não queria. Eu não vou falar que foi o Moisés que me falou. Pode ficar tranquilo que eu não vou falar que foi ele, mas que benção. Um homem sábio, viu? Pastor. Maravilha. Ele abraço. É uma benção. Deus abençoe, pastor Delon. Ótimo, maravilha, né? Então, dando continuidade aqui, quero falar para vocês, é o programa de número 5, programa Verdade Relatada aqui na nossa página. Curte, compartilha aí. Você que não curtiu a nossa página, fique à vontade. O tema hoje é História da Igreja. Está aqui comigo o pastor Luciano Ramos, obreiro da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Brasil, e comigo aqui o presbítero Moisés. Deus abençoe. Olha, a Eliana, deixa o pastor Luciano falar. Ô Eliana, você não está assistindo o programa todo, não? Porque quem está mais falando aqui é ele. Só se você entrar agora no momento que eu estou falando, né? A Eliana Nicola? É membro da nossa igreja. Ô Eliane, misericórdia, o homem tá mais falando. O homem trouxe um resumo da história da igreja aqui, que eu tive que bater aqui. Calma, irmão, calma um pouquinho. Deus abençoe. Quero mandar a paz do Senhor aos irmãos da Assembleia de Deus Jardim Brasil em Goianazes. Sei que tem alguns irmãos aí. Apareceu Moisés, irmã Eliane. Apareceu o pastor. E os irmãos que estão aí, a Bruna Brandão está assistindo. Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Ela falou que está assim. Que benção, que benção. Ô Moisés, vamos para... Daqui a pouco eu tenho outra pergunta. Ô pastor Reginaldo, a gente soltamos o vídeo do Kelvin, não foi? Solta o vídeo então do Dr. David Júnior. Aí o senhor já consegue colocar o áudio agora, né? Bonitinho, daquele jeito, para que ele consegue ouvir. A Eliana... Ô Eliana, o Moisés, rapaz, a gente só tinha uma... Vamos falar da pizzaria do Moisés? Com certeza. Qual é o nome da pizzaria do Moisés? Escolha Certa. Pizzaria Escolha Certa. A gente não tem patrocinador. E se quiser nos patrocinar, Moisés, estamos precisando de um parceiro aqui no programa. A gente poderia ver. Na verdade, é uma ideia, o pastor Luciano, que eu tenho de sortear, que até tinha falado com você, sortear uma pizza aqui, a pessoa vai lá na pizzaria, retira, entendeu? É forte demais, né? Moisés aí, Escolha Certa, Moisés, já tá o nome, né? De Moisés aí. Então, Pizzaria Escolha Certa, eu sei que é ali qual é o nome da rua mesmo? Rua Baltazar Barroso, se me fala a memória, acho que é sempre 22, mas a gente pode confirmar agora. Rua Baltazar Barroso. Manda aqui para nós, Moisés, endereço. Ótimo, maravilha. Moisés, daqui a pouco eu vou falar, se você estiver nos assistindo, ou alguém estiver nos assistindo, avisa o Moisés aí, passar o endereço aqui rapidinho pra gente divulgar aqui a Pizzaria Escolha Certa. A hora que estiver pronto, pastor, pode soltar aí, tá? Pode soltar. Fala pessoal, Neilton Pires, programa Verdade Relatada. Hoje o tema é História da Igreja. Estou aqui com o Dr. David Júnior e ele tem uma pergunta para fazer. Boa noite a todos. Primeiro, obrigado, Neilton, pela oportunidade. Pastor Luciano Ramos, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós sobre os concílios da igreja. Tá aí, Luciano. A pergunta está lançada e agora vamos ver a sua resposta. Abraço. David Júnior,
que a gente gravou esse vídeo aí. Você entendeu a pergunta dele, Luciano? Sobre os concílios da igreja. Entendi. Se eu não me engano, a gente deu uma pincelada já, né? Ainda não. A gente vai entrar agora. A gente vai entrar agora no assunto dos concílios da igreja. Então tá aí. Essa aí foi a pergunta do Dr. David Júnior. Obrigado aí. Pessoal, e é o seguinte, depois, semana que vem, eu vou entrar em contato com o pastor Carlos Braga, vou fazer ele gravar um vídeo, não sei se eu vou conseguir até ele, mas vou fazer ele gravar um vídeo para o próximo tema da semana que vem, tá bom? Luciano, então fala um pouco sobre os concílios da igreja. Não perdendo o raciocínio aqui, ó, o Baltazar Barroso, número 204, Jardim Teovina. Ótimo, tá aí, ó, Pizzaria Escolha Certa, Rua Baltazar Barroso, 204, Jardim Teovina. Jardim Teovina. Tem algum telefone aí? Cadê o telefone do Moisés? Vamos pegar agora aqui. Pega aí na pizzaria aí. Vamos lá. Ei, Moisés, vai numa pizza hoje quando nós sair daqui do programa, hein? Ó, 11 9 48 22 10 90. Vou falar de novo, ó. 11 9 48 22 10 90. Vale uma pizza, Moisés? Então tá aí, ó. Em Pizzaria Escolha Certa. Tá no Instagram, tá no Facebook. Fique à vontade lá, tá bom? Maravilha. Pronto, Luciano, fique à vontade sobre os concílios da igreja. Obrigado, Dr. David Júnior. Dr. David Júnior, um abraço. Muito obrigado por estar participando conosco. É um prazer estar aqui. Como eu estou no processo aqui do século IV, século III, seria um assunto já agora que eu iria comentar com os irmãos, né, que estão aí acompanhando. Mas, como eu estava dizendo, quem quiser conhecer um pouco sobre os assuntos que nós estamos abordando, leia o livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, é muito importante. E aí vem um fato interessante para responder a pergunta do Dr. David. Nesse período que, após Diocleciano, a igreja está sofrendo uma perseguição muito grande, o Neilton Pires e presbítero Moisés. Ela está sofrendo uma perseguição muito grande. Só que surge um homem. Este homem foi um divisor de água. Agora sim, um divisor de água no sentido que a igreja era uma igreja antes dele e depois dele se tornou uma outra igreja, que é o imperador Constantino, né? Esse é mais falado, alguns irmãos já conhecem mais, a gente vê aí filmes e tal, mas Constantino, ele era simpatizante do cristianismo, né? Simpatizante do cristianismo. Sua mãe era cristã, o nome dela era Helena de Constantinopla, né? Ele tinha uma grande admiração pelo cristianismo e Constantino se converte. Aí alguns perguntam, essa conversão dele foi real, foi verdadeira? Só que é interessante que ele tem uma visão. E na visão ele viu um símbolo. E o símbolo era o símbolo da cruz. E ele passou a usar o símbolo da cruz no escudo, nas guerras. E ele tinha uma frase nessa visão que ele teve. Por este sinal, tu vencerás. E Constantino passou a conquistar e dominar na sua época o império. Ele vence. E aí, Neilton, vem uma coisa interessante, que aparentemente a convenção de Constantino parecia um ato de Deus a favor da igreja. Porque é a igreja que está morrendo gente, que está ali tombando gente todos os dias. Agora vem um homem e se converte ao cristianismo, logo o imperador. Então, alguns entendem como favor de Deus, Deus trabalhando a favor da igreja, né? Porque por ele a igreja começou a viver um outro período, um período de paz, né? Alguns historiadores acreditam que ele se converteu de verdade, outros acham que não, né? Mas fica a critério dos irmãos, ao estudar e ao ler a literatura aí da história da igreja, ver se de fato. Só sabemos que a atuação de Constantino na vida da igreja contribuiu em alguns aspectos de algumas coisas que nós vamos falar já já. Só que quando Constantino se converte, ele começa a colocar vários decretos a favor da igreja. Aí começa a união da igreja com o Estado. Até então a igreja não tinha lugar para adorar, agora já tem construções de templos. Glória a Deus. A igreja não tinha poder, agora a igreja isso na época praticamente de Constantino. Não agora, é a igreja antiga ainda, não? essa igreja que está vindo, que nós estamos falando do século IV, e agora está aqui do século III para o século IV, é bem nesse período. E aí o que acontece? Nós estamos vendo uma inversão das coisas, porque uma igreja que fugia, que estava ali perseguida, agora ela é livre.
Porque a religião do imperador é o cristianismo. Aparentemente parece ser uma coisa muito boa, né? Sim. Só que aí nós vamos perceber que com o passar da história não foi tão bom assim. Porque a igreja tomou um outro rumo que não foi o rumo que deveria. A igreja, ela se envolve com o Estado. Então, assim, a igreja, ela tem autonomia. Autonomia. Então, até, por exemplo, mesmo que em todos, no governo ele não governava só para cristão. Ele governava para todos. Só que a igreja tinha uma autonomia muito grande no governo de todos os povos nesse período. Então, assim, aparentemente a igreja tem poder em todas as áreas, mas parece que a igreja está mudando o foco nesse momento. Porque qual era o foco da igreja nesse momento, não é verdade? Né? Então, só para concluir, porque eu tenho que responder o doutor David, né? Doutor David, tem outra pergunta aqui também, que do João Félix. Obrigado, João Félix, então, daqui a pouco a gente o que acontece? A fé de Constantino era uma fé assim, meio que misturada. Por quê? Porque ele também tinha elementos do paganismo na sua fé. Né? E nesse período surgiu alguns que concordavam com ele, e outros não concordavam. Uns achavam que era Deus a favor da igreja, outros achavam que não era. E nesse período surge um movimento chamado movimento monasticismo, que é os monges. Eles iam para os desertos, iam para lugares particulares, reservados, e lá eles ficavam para não compactuar com a direção que a igreja estava. Só que aí, quando alguém se exclui, eles rompiam com a igreja, se excluía e se reuniam em locais assim como o deserto, por exemplo. Aí cai no problema do legalismo, né? Tem que tomar cuidado. Então o monasticismo cai para o problema do legalismo. Nesse período também surgiu os donatistas, né? Que eram os seguidores de Donato, Magnus, né? E eles foram outro movimento que surgiu nesse período protestando ao comportamento da igreja. Então, mesmo que a igreja aparentemente estava vivendo um período bem, tinha aqueles que não concordavam, né? Tinha aqueles que não concordavam. Só que os donatistas, esse movimento já era mais extremistas, né? Já era mais extremistas. E aí, nesse período, começou a acontecer o que nós chamamos de controvérsia ariana, né? Ou o arianismo. Aí o arianismo, ele era o Ario, por exemplo, era um teólogo egípcio, da cidade de Alexandria, e ele negava a divindade de Jesus. Nós estudamos já no século passado o gnosticismo tentando negar a divindade de Jesus. E agora nós estamos agora nós estamos vendo o arianismo também pregando a mesma coisa, né? Tentando negar a divindade de Jesus. E aí o que acontece? O programa tá bom. Atanásio de Alexandria foi um opositor nesse período. E ele não aceitava as ideias de Ario, né? Negar a divindade de Jesus. Ele pregava, ele cria como se diz? Ele cria na deidade, na divindade de Jesus Cristo, né? E aí os seus ensinos contrariavam os ensinos de Ario. Aí nós temos uma divisão da igreja nesse período. Nesse período a igreja se dividiu aí, por exemplo, nós temos aqui os católicos. Quem são os católicos? Nós estamos falando da igreja católica antiga, né? Mas por causa do arianismo, que era essa crença que negava a divindade de Jesus, a igreja ela é dividida nesse período. Aí nós temos os católicos, que eram os que criam na divindade, e temos os arianos, que negavam a divindade, né? Temos os arianos que negavam a divindade de Cristo. Constantino convoca todos os bispos na época, e Constantino, ao convocar esses bispos, é que surge o Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. Isso. Você deu uma aula antes para responder a pergunta. Mas, rapaz, eu respondi corretamente. É todo um contexto. Porque não dá para explicar. Contexto, né? Então, o concílio ele surge nesse momento. O Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, por exemplo, eles debateram a questão do crer na divindade ou rejeitar a divindade. E quem venceu esse debate? Lógico que aqueles que defendiam a divindade de Cristo. Constantino decide que os cristãos católicos, não no sentido daqueles que criam na divindade de Cristo,
deveria permanecer aqueles ensinos e o ensino do arianismo deveria ser rejeitado. Só que o que acontece? Após o concílio, os arianos procuram, aqueles que criam na doutrina de Ario, procuraram Constantino e convenceu ele de que deveria continuar, talvez eles não explicaram certo, tal, mas é assim, o senhor não entendeu. E Constantino, por questões políticas também, acaba aceitando novamente a crença do arianismo, né? E aí é que surge um novo credo, né? Por que surgiu um novo credo, que é o credo niceno? Nós não falamos sobre o credo apostólico, agora nós estamos falando sobre o credo niceno, que foi após o concílio de Niceia. Mas por que esse credo niceno? Com o objetivo de aprimorar o credo apostólico. Então eles dão uma aprimorada. E aí quem lê o credo apostólico vê que está de forma menos conteúdo. O credo niceno de Constantinopla é constantinopolitano, né? Esse credo já é mais detalhado. Aí, por exemplo, eu não vou ler tudo porque é muita coisa, mas olha para os irmãos terem ideia. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Jesus, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, glória. Deus verdadeiro de Deus, verdadeiro gerado, não criado, consubstancial, Pai. Por ele todas as coisas foram feitas e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Então, assim, é mais detalhado essa questão, né? Só que, assim, nós vamos ver aqui no decorrer da história que não foi o único concílio, né? Aqui eu estou falando do concílio de Niceia, mas existem outros concílios também que têm o objetivo sempre de, como se diz, combater esses ensinos heréticos da época, né? Por isso que hoje é muito importante as igrejas ter um credo que rege, né? Isso. E conhecer o credo. E muitas igrejas não têm e nem sabem que tem. Verdade. Essa é a importância da história da igreja. Ô Moisés, eu vou te falar uma coisa. Hoje está excelente, porque ainda bem que é 2 horas, porque ainda nós nem começamos a falar um terço do assunto. A história da igreja ela é ampla demais, Pessoal, o programa Verdade Relatada. O tema de hoje é a história da igreja. Está aqui comigo o pastor Luciano Ramos, Maravilha. comigo o presbítero Moisés. Quero mandar um abraço aqui para o João Félix, que eu vou ler a sua pergunta, tá? Meu primo que está acompanhando aqui, o Luciano. Obrigado, Luciano. Que não esse Luciano, mas o Luciano, meu primo, né? Leandro Batista aqui está dando parabéns. E o pastor Luiz Brito, né? Paz do Senhor, já anotei o nome dele Luiz aqui, Brito. já anotei. Estudamos com nós, né? A bênção de Deus, Deus abençoe, um abraço. Manda paz para o pastor Averaldo, seu pastor. E sempre eu estou lá na igreja deles, lá compartilhando a palavra, né? E é sempre um prazer. Uma novidade, Moisés. Uma novidade. Vamos sortear o livro no final do programa e vamos sortear uma pizza também. Ou a Pizzaria Escolha Certa nos autorizou. Aí ele perguntou o seguinte, ele mandou aqui, mas como é que vai ser para entregar? Não. Da região. A ideia é o quê? A ideia vai ser o quê? Quem ganhar daqui da região ir lá retirar para conhecer a pizza. É o marketing também. A pessoa tem que ir lá. Vai ganhar uma pizza, ela só vai lá retirar, vai conhecer o ambiente Verdade. Familiar. E eu tenho certeza que quem ganhar não vai se arrepender, vai lá e vai ser bênção de Deus. Então, pastor Luciano, eu estou aqui com a pergunta aqui do pastor, não sei se é pastor, desculpa, mas o pastor João Félix, vamos lá. Shalom a todos os irmãos. Qual a opinião dos irmãos sobre o privilégio da igreja atual ter acesso amplo às Sagradas Escrituras e à história da mesma? E como podemos isso usar a favor do reino de Deus? Ponto. Aí ele coloca uma observação aqui, o seguinte. Observação, já que a igreja primitiva, sem acesso, frutificou abundantemente. Nós, igreja atual, como podemos frutificar mais?
Quer que eu leia? Você deu para entender Não, aqui? entendi. É que a igreja, sem o acesso que... Não tinha os recursos que tem hoje, né? É isso? Mais ou menos isso? Não tem os recursos. Isso. E a igreja produziu, cresceu, né? Ampliou de tal maneira. Hoje, por exemplo, eu entendo como resposta ao meu querido aí, Neilton, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos contribuindo para o reino de Deus com essa programação. Porque nós estamos procurando, lógico que nós estamos longe de ser perfeito. Eu, particularmente, que estou falando, reconheço que posso errar. Inclusive, se em algum momento da história aí eu citei alguma coisa que não está sendo coerente, eu estou em aberto a ouvir, porque nós estamos em um período de aprimorando cada vez mais. Só que, como que eu posso contribuir para o avanço do reino de Deus nesse momento? Usando isso aqui, as tecnologias já a favor do reino de Deus. Porque aquelas, assim, vamos dizer, as denominações que não têm comprometimento com as escrituras, elas que estão dominando. Né? Praticamente elas que estão dominando, mas nós que pregamos uma mensagem da cruz, uma mensagem séria, nós precisamos usar. É importante sim a tecnologia para propagar o evangelho. Sim. Então esse é um meio de levar o evangelho de Cristo. E nós sabemos, o pastor Luciano, que o evangelho ainda não foi propagado no mundo todo. Tem países ainda que nunca ouviu falar de Jesus, então é bom a tecnologia. Por exemplo, no período de Paulo, o evangelho alcançou todos os povos. Sim. Agora, na nossa geração, o evangelho não alcançou ainda, então precisa alguns locais, né? Os caminhos que Roma abriu pelos mares, hoje... Só que mais terras foram exploradas, então a gente precisa, né? Maravilha. Pessoal, olha, tá gostoso e o Leandro falou assim que é o melhor programa. Obrigado, viu, Leandro? Obrigado mesmo. Maravilha. Isso só apenas começou. Obrigado, pastor Edson, tava grande Neilton, que é isso, pastor? Grande é o senhor, né, que esteve aqui com a gente, aqui. O mal do pastor Edson é ele ser santista, mas amém também, né? Terceira idade, já tá chegando ao fim. Meu Deus do céu. Pode mandar. Pastor Edson Maciel, eu assisti o programa que o senhor fez parte. Fiquei muito grato e feliz por ouvi-lo. E é um prazer ter o senhor aí no ar, viu? É uma benção mesmo. Eu gostei do equilíbrio, a maneira que respondeu, com propriedade. Uma benção. Apesar de não conhecer ele presencialmente, a gente vai ter esse privilégio, né? Com certeza nós vamos ter um momento aí. Mas meu abraço ao senhor, tá bom? Grande homem de Deus. Eu vou pegar aqui, Moisés, você tem uma pergunta aí? Porque eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu pegar a pergunta do Wagner aqui. Você tem uma pergunta aqui? Posso fazer umas perguntas aqui, ô pastor Luciano? Sim, se você quiser que a gente prossiga aqui a história e depois... Não, depois a gente fazer as perguntas, porque dependendo da pergunta pode cair em algum momento da história que já passou, que a gente falou, ou algo posterior, né? Eu tenho aqui a pergunta aqui do Wagner Leal. Obrigado, Wagner, que está nos assistindo. Sim. Entendeu? Tá nos assistindo. A igreja do século 3 e 4 costumava ler e observar livros apócrifos. Sim. Qual foi o requisito para tirar esses livros do cânon sagrado e deixar apenas 66 livros? Se ele está online aí, ele já ouviu a resposta que nós falamos anteriormente, né? Que a igreja validou os livros e houve um crivo, né? E esse crivo era o ensino dos apóstolos, a inspiração do Espírito Santo, a concordância de datas. Então existia vários critérios que justificavam a escolha e a rejeição de alguns escritos. E agora sim, para o cânon, eles foram rejeitados, mas para o estudo, não. Então, para nós que estudamos as Escrituras, é de suma importância estudar os livros apócrifos para poder adquirir aí mais conhecimento. Né? É que não comentado, né? Uma coisa, Enoque escreveu um livro, um homem que andou com Deus, né, fez parte, e o livro dele não foi escolhido. Entendeu? Quer dizer, não é de se descartar a história, que aquele homem tem para passar são coisas maravilhosas. Só que ele não foi escolhido como um cano, mas é de relevância para a gente entender também, compreender a história da igreja, a história de Deus. Né? Um livro como a história dos Macabeus, também que não é, mas a história também é relevante, para a gente poder compreender a história. Acho que é válido a gente estar sempre lendo. Né? Continua. Que benção. Pode continuar a pergunta, Moisés. Pode continuar. Não, tem mais. Tá gostoso. Poxa, o Leandro tá falando assim que ele vai ter que sair porque vai ter que ir para a igreja, mas obrigado, viu, Leandro? Obrigado pela sua participação. Maravilha. Depois assiste, né? Vai estar disponível. Né?
Então, nós estávamos falando sobre a questão do Concílio de Nicéia, com o objetivo aí de lutar contra essas heresias, o falso ensino, o arianismo. E, por exemplo, Constantino, ele se batizou no final da vida. Quando estava já adulto. É porque a gente traduz. Só que assim, é complicado, né? Esse conflito teológico, ele permaneceu, viu? Ele permaneceu na igreja durante muito tempo. Mas a igreja verdadeira, ela nunca aceitou o desvio teológico. A igreja verdadeira, ela sempre permaneceu ali naquela linhagem. Como nós estamos falando do final do século III para o século IV, nós não podemos também deixar de citar um imperador chamado Teodósio, né? Teodósio, ele convoca para o concílio, e é chamado concílio de Constantinopla, né? Por exemplo, nós falamos do concílio de Nicéia, e ele também convocou, no ano 381 depois de Cristo, né? Os católicos venceram a controvérsia ariana, e Teodósio faz da religião cristã oficial. Olha, Constantino já tinha se convertido, né? Favoreceu muito os benefícios à igreja. Apesar de uma visão teológica, a igreja começou a tomar um rumo, mas tinha aqueles que iam contra. Com o imperador Teodósio, a igreja foi declarada a religião cristã oficial do imperador, então já é outra situação, já é outro, né? Aí no ano 381 depois de Cristo, nós temos o Edito de Tessalônica, né? Que declarando a fé oficial do império, né? O Edito de Tessalônica, então declarando, imagine aquela fé do cristianismo que era perseguido, que todos matavam os cristãos, agora é a fé, a religião principal, primordial, né? Defendida pelo imperador. Poderia ter outras, mas isso, só que assim, a gente sabe que tudo isso tinha o quê? Tinha interesses por trás, né? Durante a história a gente vai ver muitos interesses por trás. Até hoje, né? Então assim, surgiu, só que nesse período também favoreceu aqueles homens que estudavam, que praticavam, por exemplo, o ensino teológico passou a ser mais livre, passou a ser mais ensinado. E aí, nesse período, surgiram grandes homens, considerados aí gigantes da fé, né? Gigantes da fé. Então, cite um deles, do gigante da por fé. exemplo, um deles, homens que não concordavam com a igreja, com tudo que a igreja fazia, mas não romperam com a igreja, mas procurou ali, através do entendimento da palavra, fazer a diferença em sua época. Nós temos Anastásio de Alexandria, nós temos, por exemplo, Ambrósio de Milão, nós temos João Crisóstomo, e temos Eusébio, Sofrônio Jerônimo, que foi um tradutor da Bíblia do latim, e temos Agostinho de Hipona. Quem nunca... Eu, por exemplo, esses dias comprei o livro Confissões de Agostinho, estou lendo, um livro muito bom para leitura. E aí, nesse período aí, nós temos aí muitos homens de Deus que ficam em evidência pelo ensino, pelo que praticavam, crendo em Cristo, crendo na fé cristã verdadeira, né? Só que muitas igrejas se baseiam, né, nas teorias dele, né? Sim, homens que influenciam até hoje, né, a fé e o ensino de muitos cristãos, né? E a gente tem que aprender com todos esses que foram referência. Lógico que a gente, em algum momento, nós tomamos aí um rumo diferente, às vezes, dependendo do autor, mas sempre procurando visar aquilo que é cristocêntrico, que agrada a Deus, que defende as Escrituras, que não foge do ensinamento dos apóstolos, que a fé é o fundamento da igreja, na verdade. Só que o império, nesse período, foi dividido. O império, nós estamos falando aí nós estamos falando do imperador Teodósio. O império foi dividido nesse período, né? Foi dividido. E aí nós temos, nesse período, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. De um lado, o Império Romano do Ocidente, ele entrou em decadência. Foram atacados por bárbaros e tal. E, do outro lado, o Império Romano Oriental, ele permaneceu durante muito tempo. Só que em 410 depois de Cristo, acontece a invasão de Roma. E aí, uma invasão de Roma, e aí acontece o fim do Império
Romano Ocidental. Né? Então, assim, essa invasão... essa invasão. Aí, daí, quando cai o Império de Roma, que é o Império Ocidental, aí inicia pequenos reinos. Aí que surge a França, surge os ingleses, entendeu? Através da queda do Império Romano Ocidental, né? Aí que surgem esses pequenos reinos. E nesse período é que começou a surgir, e surgiu o primeiro Papa. Por isso que eu disse para o Neilton que a pergunta lá, que o Dr. Kelvin fez lá atrás, que a gente respondeu, antecipou o processo que nós iríamos entrar. E nós temos aí o primeiro Papa, que é o Leão I, né? 400 a 461 depois de Cristo. A ideia, na época, é que o Papa era um substituto de Jesus aqui na Terra. Né? Essa era a ideia principal. Nesse período foi um período sombrio, porque um período difícil, porque aconteceu muitas situações. Eu não vou aqui dizer que todos os papas foram ruins. Uns, por causa do poder, agiram de má fé, fizeram coisas terríveis, como assassinatos e outras coisas mais, muitos envenenados, mas também existe aqueles que pregaram uma mensagem séria. Né? Verdade. É que às vezes quem não conhece a história, quando escuta a palavra Papa, já fica escandalizado. Só que se conhecer a história, vai ver que existiu um homem de Deus. Né? E essa é a origem da igreja. Nós estamos aqui hoje falando de Cristo, só que tudo isso passou-se na história da igreja. Né? Aí a igreja, nesse período em que começa a surgir o período que nós chamamos de o papado, o papado, né? Quando começa a surgir o governo papal, né? Aí nessa época surge também uma outra religião que começa a dominar tudo. Talvez vocês já ouviram falar, as pessoas conhecem, nós conhecemos, que nesse período, em 570 mais ou menos, depois de Cristo, surgiu o Islã. Né? Lá em Meca, na Arábia Saudita, quem é que nasce lá? Maomé. Maomé, filho de comerciante, pastor de ovelha. Segundo os historiadores, diz que Maomé ele teve uma visão. E nessa visão o anjo Gabriel disse para ele que ele é que teria que pregar e falar a verdadeira mensagem ao mundo. Só que em Meca ele foi falar e não foi bem aceito. Né? Não foi bem aceito. Só que em 622 ele vai para onde? Ele vai para Medina, na Arábia Saudita. E lá ele se torna um líder, um chefe militar. Né? Maomé se torna um líder, chefe militar. Começa as práticas muçulmanas. Né? E os muçulmanos começam a dominar. Dominou Antioquia, dominou Damasco, dominou Jerusalém, dominou Alexandria, norte da África, começou a conquistar. Então, em 711, eles praticamente conquistaram a região da Espanha. Né? Olha o que a gente está falando. A gente está falando aí de um cristianismo que estava vindo forte. Agora, o Islã está ganhando força e está enfraquecendo. Está enfraquecendo aquela igreja da época. Né? E aí, no ano 800, que aí é o Papa Leão III, ele concordou em coroar Carlos Magno, né? Concordou em coroar Carlos Magno como imperador franco, que se tornou a França, né? Carlos Magno tentou reerguer novamente o Império Romano, né, ocidental, porém esse período nós chamamos de um período de renascimento, é o feudalismo na Europa. Né? Após a morte de Carlos Magno, vem a corrupção da igreja, um período de crise. Como a gente está falando sempre de crise, mas aqui a crise ela agravou mais ainda. E, como eu disse, muitos crimes, muitas corrupções. Né? Só que em 1054, depois de Cristo, houve um rompimento na igreja do Ocidente com o Oriente. E aí sim surgiu a igreja ortodoxa do Oriente, né? Que nós falamos que é Constantinopla, e a Igreja Católica Apostólica Romana. Né? Por causa dessa divisão surgiu. E aí, quando chega no ano de 1095, que é o Papa Urbano II, aí começou a acontecer as cruzadas. O que eram as cruzadas? As cruzadas, sob a liderança do Papa, ele começou a conclamar o povo, o Neilton e irmão Moisés,
há uma mudança, porque o Islã está dominando, o cristianismo está enfraquecendo. Ele conclama o povo a uma mudança, e quando ele conclama o povo a uma mudança, começa a acontecer as cruzadas, né? Segundo os historiadores, houve 7 cruzadas, mas nós sabemos que nesse período o embate, a batalha foi grande entre cristãos e muçulmanos, né? E aí, pasme, é uma história triste de se falar, mas a igreja, os cristãos, empenhavam guerra contra os muçulmanos e começou a tombar sangue. Parece até brincadeira, né? A gente falar de cristãos em nome de Deus, né? Em guerra, mas isso é a pura verdade. Por quê? Porque lá atrás a igreja começou a tomar um outro sentido, o sentido de poder misturar. Olha o problema quando a igreja perde o foco. Olha o problema quando a igreja perde o objetivo, né? Lógico que tem muitos outros detalhes que a gente poderia falar, e aqui é um resumo, tá? Eu não vou me perder aqui em falar. Só que assim, as cruzadas foram batalhas travadas contra os muçulmanos, no objetivo de conquistar novamente aquele povo, porque eles não aceitavam que Jerusalém, por exemplo, que foi o berço do cristianismo, está sendo dominada pelos muçulmanos. Então, mais ou menos assim, pastor. Como nos dias de hoje, como os Estados Unidos, o Bush, invadir o Iraque, ele pede permissão para quem? Para os cristãos. Entendeu? Antes que eles invadem e matem nós, vai lá e mata eles primeiro. E nessa tentativa aí do Papa Urbano II de tentar reconquistar novamente, é quando eles tentando conquistar Jerusalém, eles conseguem aí reconquistar a França novamente, né? E, como eu disse, foram várias cruzadas, mas as que geralmente citam são 7 cruzadas aí na luta geral, e em nome de Deus, como eu disse, muitas pessoas morreram, e aí a igreja vive um período decadente, é um período triste dessa história, né? Pelo interesse político, pelo governo papal, em busca do poder, a igreja está vivendo aí um período muito complicado. Aí o que acontece? Nesse tempo, a França mandou trazer o quê? Mandou trazer o Papa de Roma para a França, né? Olha como é que a questão de jogo de poder, como é que é. E aí é nesse período que a igreja também vive, esse período vive umas consequências muito duras, Newton. Se alguém já lê a história e vai ler sobre a peste negra, a Guerra dos 100 Anos, nós vamos ver aí o período da Renascença chegando nessa época também. O período da Renascença foi um movimento cultural, né? E aí é que surgiu esses grandes homens aí da arte, né? Como Michelangelo, Donatello, Leonardo da Vinci. Através de tudo desse período. Isso, né? nesse período aí da Renascença, né? E o humanismo também ficou em alta nessa época. É por isso que quando você pega assim, alguns templos antigos, você vai ver grandes pinturas, artes, aquelas coisas lindas de se ver. E foi nesse período que muitas construções foram feitas, né? Até hoje, né, pastor? Isso. Hoje você entra dentro de o propósito de um exemplo de um templo muito alto, qual que é, Neilton? É para você se sentir pequeno. Sim. Hoje você vai ser lá numa basílica, você vê aquele templo alto, Sim. pequeno. Mas vem Jesus falar, tem alguém aqui que é maior que o templo. É interessante que nesse período aí, a gente está falando de humanismo, está falando de arte, de cultura, a igreja ela se envolveu mais com essa questão da arte, da cultura, ela deu muita ênfase à razão, né? Então é um período meio complicado. Só que em 1450 depois de Cristo, eles tentam reconstruir a Basílica de São Pedro, e aí é que entra novamente o que nós estávamos falando, que com o objetivo de arrecadar dinheiro, né, nessa reconstrução, começa aí a cobrança de indulgências que nós citamos anteriormente lá para a resposta do Dr. Kelvin, né? E aí começa um período complicado, porque quem quisesse tirar alguém, um parente que morreu do purgatório, pagava. Quem quisesse um lugarzinho no céu, pagava. Né? Então a igreja estava em outro caminho que não era o caminho que Cristo tinha ensinado. Né? Nesse período surgem os pré-reformadores, que eram os que não concordavam. Então assim, antes da reforma, antes de surgir Martinho Lutero, que nós vamos falar, surgiu pré-reformadores, homens que não concordavam, né? E que bateu de frente com aquela situação. Por exemplo, John Wycliffe, né? Ele é um dos tradutores da Bíblia para o inglês, ele é da Inglaterra. Jerônimo Savonarola, ele é da Itália, foi um homem que também foi contra os ensinos da época, foi queimado vivo, né? Queimado vivo por não concordar com a história, né? Com aquelas práticas. Nós temos também John Hus, né?
John Hus, ele se levantou contra e ele foi também sentenciado à morte. Só que antes de morrer, ele citou uma frase que nós, quando a gente lê, por exemplo, o livro Heróis da Fé, está lá essa frase lá que ele diz: vocês podem calar um ganso. Vocês podem calar um ganso. Mas daqui a um tempo Deus vai levantar um cisne, cujo canto não vão conseguir calar. Quem levantou? E aí é quando surge Martinho Lutero. Né? Agora não vai falar sobre ele? Surge Martinho Lutero, que ele é o principal ali na Reforma Protestante. Ele nasceu em 1483 na Alemanha. Né? Tem uma pergunta do Luciano aqui, Pires, que é primo do nosso irmão Neilton, que ele faz sobre o Martinho Lutero, né? Aproveitando aqui, irmão Luciano, deixar sua pergunta aqui para vai entrar nessa história, né? E foi: Pai do Senhor Jesus, Neilton, que vocês me digam a visão da igreja com Martinho Lutero. Essa é a pergunta. Então, já para deixar lançado aqui, que você vai abranger esse assunto. Com certeza vai fazer parte do que a gente está falando, né? Sim. Então, o que acontece? No período da Reforma Protestante, irmãos que estão aí acompanhando, né, através de Martinho Lutero, que nasceu na Alemanha, na cidade de Eisleben, na Alemanha, ele, como foi um monge, um estudioso das Escrituras, ele foi impactado, para resumir, ele foi impactado por um texto. E o texto que ele foi impactado é: o justo viverá pela fé. Com base nesse texto é que ele... Martinho Lutero começa. Que ele começa, e aí é quando no ano de 1517, no dia 31 de outubro, que coloca até que diz que é o dia das bruxas, né? Só que para nós cristãos é o dia da reforma, é o dia da reforma protestante para nós cristãos. Foi lá que ele fixou as 95 teses lá no castelo de Wittenberg, na Alemanha, e ele convoca a igreja para um debate, né, com aquelas 95 teses. Né? E foi nesse período que começou a acontecer o rompimento da igreja, porque com o movimento da Reforma Protestante, Martinho Lutero batendo contra as indulgências, né? O que acontece? Começa a haver uma perseguição contra Martinho Lutero. Inclusive, Martinho Lutero ele foi escondido. Ele foi escondido para não ser morto. Ele foi escondido por Frederico III, né? Sábio. Esse sábio manteve Lutero escondido, pois... Deu o nome de Jorge. Lutero, ele foi excomulgado, ele sofreu ameaça de morte, né? E nesse período aí, ele indo contra aquela crença, ele teve que pagar o preço, né? E aí, qual era a pergunta que você tinha falado, Nilton? O pastor Carlos Braga está dizendo o seguinte: será que a igreja moderna não continua com os prefeitos da indulgência? Né? Se a gente for olhar, é como eu disse lá no passado, a roupagem mudou. Né? Mas continua. Continua. Quando eu tenho que, para alcançar alguma coisa aqui, eu tenho que pagar tanto, né? Então, assim, infelizmente... Até mesmo para pregar, né? Pessoas que cobram para pregar, já vê por aí. Né? A gente não vai nem entrar nesse mérito sobre a questão de... Só que, de fato, as indulgências, ela está numa nova roupagem, mas ela está. E isso é triste para nós, né? É triste para nós como cristãos. Aqui o pastor Carlos Braga está sugerindo um livro do historiador Fernando Jorge. O nome do livro é Lutero e a Igreja do Pecado. Olha aí, meus irmãos, a recomendação. Eu vou atrás desse livro, viu, pastor Carlos Braga? Obrigado. Ótima indicação do doutor Carlos. O historiador Fernando Jorge, Lutero e a Igreja do Pecado. Maravilha. Pessoal, já, por incrível que pareça, já está quase dando 2 horas, viu, Luciano? Já? Que hora que a gente tem? Tem quanto tempo ainda? Falta 26 minutos. Então tem que correr aqui para... Então vamos continuar falando aqui de Lutero, tá? Agora vamos falar sobre Lutero. Programa de número 5 hoje. O tema de hoje é a história da igreja. Está aqui comigo meu amigo pessoal, meu irmãozão. É um orgulho muito grande estar aqui com ele participando.
desse programa, aceitou aqui, está aqui com a gente aqui. O tema do programa é História da Igreja. Está aqui comigo o presbítero Moisés. Obrigado a todos vocês, amigos que estão nos acompanhando, você amigo internauta. Vou pedir a você compartilhe, curte nossa página. Toda terça-feira nós estamos aqui com um debate teológico. O tema de hoje, História da Igreja. Maravilha. Né? Editora Novo Século. Tá falando aí o pastor Carlos Braga, né? Hein, pastor Luciano, a mesma coisa que o pastor Carlos está falando aí, tem sim, se a gente pegar algumas igrejas aí, ó, compra esta água, você vai levar para sua casa, mas oferta aqui, ó, oferta tanto, aí pronto, aí não deixa de ser, né? A gente não vai falar o nome da igreja aqui por ética, mas a pessoa já sabe já. Se a gente parar para analisar o sincretismo religioso, o gnosticismo, né? Tá tudo misturado. A cobrança de indulgência, a simonia, né? Que o pastor Kelvin perguntou, por exemplo, compra de cargos, né? Compra de posição. Então, assim, alguns têm moral porque tem para pagar. Então é complicado, né? Uma geração, uma situação muito complicada para nós. Quero mandar um abraço, acabou de entrar aqui agora, pastor Luciano Tertuliano. Eita, meu Deus do céu. Tertuliano. Na minha infância, esse cara me evangelizou quando eu morava em Brasília, quando eu vigiava carro. A esposa dele, a irmã Maria, missionária Maria, eu entrava dentro do ônibus, eu sentava no colo dela, ela abria a Bíblia e começava a me evangelizar. Maravilha. Eu me recordo aqui, pastor Tertuliano, que eu não sabia sobre Cosme Damião. Não sabia, eu já ficava na rua pedindo, e o que eu trazia de saco de doce, meu irmão, não era brincadeira. O pastor Tertuliano, ele foi e falou o seguinte para mim: você sabia que isso é demoníaco? Aí ele me explicou que não podia, rapaz, eu olhava para ele, olhava para aquele saco, olhava para ele, olhava para o saco, eu tinha que jogar tudo fora. Pastor Tertuliano, muito obrigado, pós-programa, vou entrar em contato com você, vou pegar seu contato, seu WhatsApp, eu sei que você entrou aqui na live, que já sinalizou aqui para mim já, pastor Tertuliano, da Igreja Batista Central Missionária, se eu não me foge a memória, só me corrija aí, pastor Tertuliano, se você está assistindo aí, tá? Pastor Luciano, então vamos lá? Vamos continuar. Vamos dar continuidade. Nós estamos falando sobre Lutero, e Lutero desempenhou um papel importante na reforma protestante, né? Como eu disse para os irmãos, com base em Romanos ali, e após a sua conclusão... Surge o cisne que João Rons citou antes. Essas 95 teses, ele contrariava aqueles ensinos heréticos e contraditórios aos ensinos de Cristo. Só que, nesse período, ele não foi o único. Ele não foi o único, Martinho Lutero, né? Às vezes a gente pega só ele, mas, por exemplo, outros reformadores da época também, como Zwinglio, né, de Zurique, na Suíça, ele desempenhou um papel muito importante. Era um padre, capelão, teólogo, também pregou contra os ensinos errados da época, né? E o impacto foi muito grande. Foi alguém que não concordava com a visão da igreja da época. João Calvino, por exemplo, que nasceu na França em 1509, também desempenhou um papel muito importante. Ele rompeu com a igreja e seguiu forte o caminho da reforma, que é pregando aquela mensagem, né? E o que aconteceu? Ele escreveu o resumo da fé cristã na época, que é chamado As Institutas da Religião Cristã, que seria um assunto também para se falar em um outro programa aí, aquele sobre o calvinismo, o papel do calvinismo aí. Mas o que nós temos aí é que este reformador, por exemplo, João Calvino, a influência dele foi grande. Por exemplo, o reformador de Genebra, lá em Genebra, na Suíça, foi através dele, né? Ele usou muito as institutos também de Constantino, isso, né? Agora, nesse período existiu também alguém que contrariava até os ensinos daqueles que, por exemplo, Martinho Lutero, Zwinglio, João Calvino, mas Martinho Lutero e Zwinglio, por exemplo, eles são reformadores. Aí surgiu um movimento que achava que eles não foram tão radicais, que eram os anabatistas. Eles iam contra o batismo de criança e passou a haver batismo de adultos depois. E isso, para a igreja na época, era considerado hereges, né? Eles eram considerados hereges. E aí o que acontece? Como os anabatistas eles batizavam novamente, era considerado herege, o que aconteceu? Mais um período triste. Que período triste? Os católicos e os protestantes começaram a perseguir os anabatistas, e aí
quando eu digo os reformadores, os protestantes, eram os que criam na reforma. Você vai ver aí cristãos da reforma e os católicos perseguindo os anabatistas e matando os anabatistas. Aí eu penso o seguinte, estava no caminho ali da reforma, porém a gente vê que o homem é complicado, né? O homem já está aqui a pergunta já em cima, né, dessa sua fala aqui, viu, pastor? É complicado. Luciano? Só para concluir, você me faz a pergunta, aí o que acontece? Os anabatistas começaram a ser perseguidos e foram muitos mortos também nesse período, por não seguir aquele ensino, e eles foram taxados como hereges, né? Triste história no cristianismo. Sim, Neito. Em cima dessa sua fala, estão perguntando o seguinte: Martinho Lutero mandou matar os anabatistas por não aceitar o batismo de crianças? Em cima dessa sua fala que você está falando. Se os protestantes perseguiam os anabatistas, os protestantes seguiam Zwingli, seguiam Lutero. Né? Infelizmente é um período triste. A gente não queria estar falando sobre isso, mas aconteceu. Você é só dar uma olhada na história aí, você vai perceber esses períodos tristes e complicado. Vamos, Nilton, então concluir rápido aqui? Vamos concluir com o tempo. Nós estamos o quê? Nós estamos aí em meados de 1500, né? Sim, aí o que acontece? Já que nós estamos aqui no Brasil, vamos falar do Brasil e resumir rapidamente. Aqui no Brasil, por volta de 1555, houve tentativa de se pregar o evangelho aqui em solo brasileiro. Só que, por incrível que pareça, morreram. Alguns morreram. Teve gente que morreu por amor a Cristo aqui, por tentar pregar o evangelho. Só que o evangelho assim chegou aqui mesmo por meio das igrejas que nós chamamos de igrejas reformadas, alguns chamam de tradicionais. Quais são essas igrejas? A igreja congregacional, a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja metodista, temos a luterana, né? E vamos ficar nessas mesmo, né? Aí nós estamos falando por volta de por exemplo, a congregacional 1855, né? Por Robert Carley, né? E a presbiteriana por volta de 1860. Batista também nesse período. Metodista, os seguidores de John Wesley também, que seria um assunto para a gente falar sobre os grandes avivalistas na história da igreja, que muitos, né? Não dá tempo, né, Nilton? Não dá tempo. E aí nós temos aí essas igrejas chamadas igrejas da reforma, que foram as primeiras a chegar no Brasil. Às vezes o camarada aceita Jesus na Assembleia e pensa que a Assembleia é a primeira. Não. Já tinha os irmãos batistas, os irmãos presbiterianos, já pregando a mensagem aqui em solo brasileiro, e principalmente começando ali no Rio de Janeiro. Só que aí nós temos a história das igrejas pentecostais, o movimento pentecostal que chega no Brasil. Por exemplo, a Assembleia de Deus, ela inicia... Tanto a Assembleia de Deus quanto a Congregação Cristã, ela inicia na mesma época, né? A Assembleia de Deus inicia com Gunnar Wingre e Daniel Berg, que eram missionários suecos. E a Congregação Cristã inicia com Luiz Francescone, né, que é um italiano. Ambos tiveram experiência no avivamento da Rua Azusa, né, aquele movimento que começou em Los Angeles. E isso impactou, e aí começa o movimento pentecostal aqui no Brasil. E nesse movimento pentecostal também acaba surgindo outras igrejas, que são, por exemplo, depois da congregação vem a Brasil para Cristo, por volta de 1955, com Manuel de Melo, né, o missionário Manuel de Melo. Surge a Igreja Quadrangular também no Brasil, né? Surge também, nesse período, a Igreja Pentecostal Deus Amor, com o missionário Davi Miranda, que é de 1962, mais ou menos. E aí depois surgem muitas outras igrejas também que a gente poderia citar, mas são as principais. Depois desse período vem um movimento neopentecostal. Aí assim, nós sabemos que o pentecostalismo, ele tem, hoje já tem os irmãos, muitas vezes é rejeitado pelos irmãos reformados por causa de muitos desvios e heresias que se propagou através do pentecostalismo. Mas eu entendo que de tempos em tempos o inimigo ele tenta mesmo desvirtuar a igreja do caminho, só que o problema que a igreja pentecostal, apesar de ela não ser aceita pelos reformados, assim, não todos, mas alguns, ela cumpriu um papel muito importante em pregar o evangelho aqui no Brasil também, e nós não podemos, né? Eu, por exemplo, eu estou aqui hoje falando e foi uma igreja
de movimento pentecostal que eu entreguei a minha vida a Jesus e tive experiência com Cristo. Benção. E eu glorifico a Deus por ter conhecido Cristo através de uma igreja dessa. Só que depois do movimento pentecostal veio o movimento neopentecostal. E uma das igrejas mais conhecidas como neopentecostal é a Igreja Universal do Reino de Deus, que surgiu em 77 pelo Edir Macedo. E ele iniciou, quando ele iniciou, o Edir Macedo ele iniciou junto com o R.R. Soares. Com o cunhado dele, né? Saiu da Casa da Bênção, né? Que era o de origem. E depois o R.R. Soares desentende, sai também e abre a Igreja da Graça de Deus. Teve Valdomiro, né? E aí o Valdomiro foi um bispo que também saiu da Universal e abriu a Mundial do Poder de Deus. Também temos o Estevão Hernandes, que é da Igreja Renascer, nesse período, nessa época, a gente está falando de igreja. E o Valdomiro, que saiu da Renascer. E aí o que acontece? Teve um bispo também que se desentendeu, que saiu da Mundial, que se tornou a plenitude do trono de Deus, que é o Agenor Duque. E aí, só para concluir aqui agora eu termino, Neilton. Só para concluir, o que nós temos aí? Nós temos aí agora, nessa linhagem qual a diferença dos pentecostais e os neopentecostais? Os pentecostais creem na evidência dos dons, batismo com o Espírito Santo, não como uma segunda experiência para a salvação, mas como uma capacitação de poder para anunciar a palavra e anunciar o reino de Deus, né? Só que a igreja neopentecostal, ele também acredita em algumas coisas dessas, só que eles aderiram à teologia da prosperidade. E essa teologia da prosperidade é um perigo. É que trouxe novamente a prática das indulgências dentro da igreja. E aí nós temos o que temos aí hoje. E onde entra Adventista aí, pastor? Adventista é uma das igrejas também que surgiu nesse período, né? O fundador também tem origem na Igreja Reformada, né? E aí é questão de dar uma estudada aí, que a gente tem bastante assunto. Pegou o homem, pegou. No finalzinho, deu aquela balançada, mas Por exemplo, se você for pegar os testemunhos de Jeová, eles saíram de onde? Tiveram também passagem pelo Adventismo, né? E o Adventismo teve passagem também, se não me falha a memória, nos presbiteriano, batista, alguma coisa assim, mas infelizmente nós temos aí uns desvios aí na caminhada. Então, assim, eu sei que é muito rica a história, tem muitas coisas. Igreja, pode ver que 2 horas não dá para falar muita coisa. Provavelmente eu passei por cima de muita coisa aqui. Muita Só que assim, é pra gente ter uma ideia, um norte do que é mais ou menos, e eu aconselho todo cristão a estudar a história da igreja para ter convicção do que serve da vida que anda com Deus, né? Olha, pessoal, hoje nós, nessa live, aprendemos muito. Obrigado ao pastor Luciano. O irmão que falou assim que não pode vender feijão, não. É o meu primo, né? Obrigado, Wagner, por participar aqui do programa aqui. Ele indicou o livro aqui do cristianismo para relatar a morte dos anabatistas. Livro negro do cristianismo. Livro negro, né? Pessoal, vamos chegar ao final já. Vou pedir só que o Luciano, ele faz os agradecimentos, Moisés e eu, porque a gente vai utilizar esses últimos minutos para fazer o sorteio do livro e da pizza, né? Que o Moisés nos autorizou, não esse Moisés, mas o Moisés da Pizzaria Escolha Certa, nos autorizou aqui sortear uma pizza. Então, eu vou deixar bem claro daqui da região, nossa região. Então, as pessoas que entraram aqui na live, participaram. Se eu ver que é de longe, irmãos, eu vou ter que sortear novamente, tá? Vou ter que sortear novamente, porque você não vai sair de outro estado, que nem meu primo tá na Bahia. Ele não vai sair lá da Bahia para vir aqui na Pizzaria Escolha Certa participar. Tá bom? Então, semana que vem, outro tema polêmico, Moisés, com o Dr. Rodrigo Alex. O tema, a dependência química dentro das nossas igrejas, tá bom? Pastor Luciano, obrigado pela sua participação. Quero agradecer a Deus, agradecer ao meu amigo Neilton Pires, agradecer ao meu amigo aqui, presbítero Moisés. É um prazer estar com os irmãos. Deus abençoe os irmãos que estiveram aí participando conosco. Ore por mim. Eu estou, Neilton, procurando aprimorar cada vez mais. Tem muitas coisas que nós precisamos aprimorar, aprender, mas nós estamos no caminho, e o caminho que a gente não pode perder como foco
os ensinos das Escrituras, como a igreja verdadeira. Ai, meu Deus do céu. Permanece. Tem sempre. mais um vídeo Amém? aí de uma pergunta aí. Pessoal, calma aí, como tem... Solta o último vídeo aí do pastor Marcos Cruz. Isso. Aí só não vamos solta aquele áudio lá também lá. Pastor Luciano Ramos, a paz do Senhor Jesus, pastor Marcos Cruz, da Assembleia de Deus, Ministério de Interlagos, tudo bem? A pergunta é, como você enxerga o papel da mulher na igreja primitiva? Como você entende que os apóstolos trataram a questão da mulher, o ministério da mulher, a ação da mulher na igreja primitiva? Conta aí. Paz do Senhor, pastor Marcos Cruz, um prazer ter o senhor aqui online conosco e participando. É o seguinte, se você que hoje nós temos a barreira ministerial e às vezes por causa da cultura da igreja tem sua interpretação errada. Mas na igreja primitiva, a mulher desempenhava um papel muito importante no ensino das Escrituras, na pregação do Evangelho, e tem várias mulheres que nós poderíamos citar, várias, e elas tinham respeito. Por exemplo, como a gente pega Dorcas, mulher, ela caridosa, ajudava muitas pessoas, né, lá em Jope, e querida pelo povo. E o Pedro ora por ela e ela ressuscita. Nós temos lá, por exemplo, eu poderia citar tantas outras, mas Lloyd e Eunice, qual o papel que essas mulheres desempenhou na questão de ser avó e mãe do jovem Timóteo? Olha com que... Então, assim, a gente poderia pegar a Priscila, quando Apolo, ele não entende, ele é alguém que conhece o judaísmo a fundo, mas não conhecia a fé cristã, não conhecia Cristo. Quem é que prega? Quem é que ensina? Quem é que tem espaço para ensinar para ele? É Priscila e Áquila, né? Que ensina Apolo ali, e Apolo acaba entendendo a fé cristã, e muitas outras mulheres, e eu entendo que no papel de pregar a palavra, de anunciar o reino de Deus, elas foram importantes e foram tratadas com importância. Né? Não podemos confundir a questão de cargos eclesiásticos hoje com desempenhar um papel no ministério como elas desempenharam no passado. Neilton? Viu aí, pastor Marcos Cruz? Obrigado pela sua participação. Tenho um carinho imenso pelo pastor Marcos Cruz, um amigão, desde 2011, aí, se eu não me engano, ele vem acompanhando os nossos trabalhos. Pastor Marcos, obrigado aí pela sua participação aqui no nosso programa. Você se despediu já, né? Só agradecer aí, agradecer mesmo, Deus abençoe. Olha, eu não posso esquecer de mandar a paz, um abraço para minha varoa, né? A minha digníssima que está em casa, meu filho Guilherme, minha filha Gabriela, Deus abençoe, toda a minha família lá, e o meu pastor. Eu falei do pastor presidente, tem um pastor local, falou do sogro, né? O pastor que é sogro, né? O pastor José Fagundes. Deus abençoe e fique com Deus. Um abraço a todos, viu? Moisés. Queria agradecer aos amados que estão nos ouvindo, nos assistindo, ao Neilton, pela mais uma vez essa oportunidade, ao pastor Luciano por ter aceitado esse convite e dado essa aula maravilhosa para nós. E como o pastor que falou, espero que esteja bênção para a sua vida. Foi uma aula, por mais que seja de 2 horas, mas foi rápida, que venha trazer em vocês o desejo, o anseio de querer conhecer mais. E busque, irmãos. Busque, não fique só aqui. Foi muito bom, mas que isso que seja um alimento para você buscar cada vez mais. Você vai entender, né, que isso aqui é a nossa intenção, não é ganhar dinheiro, não é ficar famoso, não é nada. Que venha despertar em vocês o desejo de aprender o Evangelho mais e mais. E eu gostaria também de mandar um beijo para minha esposa, que hoje está fazendo aniversário. Né? Deus abençoe a vida dela grandemente. Que cada vez mais, né, Deus possa estar abençoando a vida dela. Deus abençoe. Parabéns, qual é o nome dela mesmo? Solange. Sempre esqueço. Solange, parabéns, viu, Solange? Quero mandar um abraço aqui também para o negão aqui, rapaz. Gente boa pra caramba, o Ricardo. Ricardo Arides. Ele está sempre comentando aqui. Ricardo, obrigado pela sua participação. Embora eu já anotei seu nome aqui já no sorteio, tá? Pessoal, então a gente vai sortear o livro aqui, ó. Deixa.
O livro também é a mesma coisa, né? Quem ganhar, pelo amor de Deus, gente, apareça aí pra semana que vem você vir buscar. Não vai ficar pra mim. Ele tá falando aqui, ó, Frida Virgem, uma mulher além do seu tempo também, né? Ô, Luciano, eu já mexi aqui. Por favor, Luciano, tira um nome aqui. Tira aí. Tira aí. Eu espero que quem ganhar, né? Vamos? Pode abrir? Abre isso aí, rapaz. Eita, meu pastor Carlos Braga. Ele ainda falou. Olha Só. Foi de Deus, hein, pastor? Saindo, mas depois... Ele falou o seguinte, ó. Tô saindo, mas eu vou buscar meu livro. Tá aí, ó, o pastor Carlos Braga. Maravilha. Rapaz, olha, que bênção, esse aí é o homem de Deus mesmo. Agora, o segundo nome que você vai tirar é pra pizzaria. Da pizza. Vamos lá. Mexe aí, vamos lá. Se não aparecer o pastor Carlos de novo aqui, vai parecer que é... Não vai, isso eu garanto que não vai aparecer. Vai parecer que é simonia. Misericórdia, irmão, misericórdia, né? Vamos lá. Eliana Nicola. Ela vale. Lá do lado. Ela vale. Se né? tava online. Então, beleza. Se então, tava online. olha só, ó, do ladinho. Nossa, que rapaz. Vizinho Só o da Jardim pizzaria. Brasil. Tomara que Gente, esteja assistindo. ó, meu Deus do céu. Deus aprovou hoje. Só o Jardim Brasil, o Ministério Jardim Brasil foi honrado aqui no programa Verdade Relatada, hein, Moisés? Ó, depois a gente vai entrar em contato com ela, ganhou a pizza lá, né? Ó, eu vou abrir outro nome aqui pra vocês verem que não tem ninguém do Jardim Brasil, embora não tá valendo nada, tá? Senão vamos falar assim, é do Jardim Brasil, ó. Se tivesse falando quem iria ganhar? Ricardo Arides. Ó, Ricardo, tá vendo? Ó? Só que, irmão, esse não tá valendo nada só para os internautas verem que não tem Só nada pra a ver, viu? Só pra ficar com gostinho. Só pra ficar com gostinho. Então, ganhador do livro Teologia do Antigo Testamento, pastor presidente, pastor Carlos Braga, Assembleia de Deus Jardim Brasil. Quem ganhou a pizza foi a Eliane, lá do lado lá. Ainda bem que ela sabe o caminho, tá? Pessoal, muito obrigado. Nós estamos aqui no estúdio aqui da Rádio Turbulência. Como eu falei no início do programa e vou falar aqui no término de novo. Você que quer um espaço para a sua igreja, fazer programação, fazer aqui as suas lives, olha, pode vir aqui conversar com o pastor Reginaldo. Eu tenho certeza que você vai gostar do ambiente. Aqui não tem só esse estúdio, não. Nós estamos em um estúdio. Aqui são 4 estúdios. Você vai ficar à vontade para você se identificar aí com qual é o melhor para você, tá? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Quero mandar um abraço aqui para todos que estão assistindo. Você tá rindo, né, Ricardo? Ó o Moisés. Ô, Moisés, a Eliane aí foi a vencedora. Daqui a pouco eu tô chegando aí com o Luciano, viu, Luciano? Daqui nós já vai para a pizzaria Escolha Certa, fazer a comemoração lá, tá? E negociar também, levar o contrato aqui pra gente poder já fazer a negociata, né, Moisés? Começar a ajudar nós. Não, eu estava falando com o Moisés, eu falei, Moisés, a gente precisa, tal. Ele até indicou, falou de uma pizzaria, tal, não sei o quê, mas apareceu a Escolha Certa na nossa vida. Obrigado a todos, obrigado a todos. Pastor Reginaldo, obrigado pela sua participação. Deus abençoe a todos os amigos da Rádio Turbulência Gospel. Tenho certeza que eles é uma bênção nas nossas vidas. Aqui eu termino aqui. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Turbulência Gospel, em todo lugar, onde você estiver.